Diário Oficial da União, Portaria 665 de 3 de novembro de 2021, institui o Catálogo Nacional de Abelhas Nativas sem ferrão. Então, depois de 9 meses de atraso, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, finalmente soltou essa lista, esse catálogo das abelhas que são nativas de quais estados. Lembrando que essa obrigação do ICMBio vem a partir da CONAMA 496 de 19 de agosto de 2020. Então, pessoal, já para adiantar, tudo que eu vou falar aqui agora é âmbito nacional. Né? Muitas vezes eu trago algumas coisas aqui só do estado de São Paulo, porque é o meu estado, é onde eu tenho contato com os sistemas que aqui já existem, mas isso é âmbito federal, porque tem a ver com a CONAMA 496, que é a resolução federal que rege a meliponicultura. Né? Lembrando que não tem uma lei federal que fale sobre as abelhas nativas. A gente tem a CONAMA, mais uma vez, 496. E na CONAMA 496, ela falava que o ICMBio tinha 6 meses para lançar esse catálogo. Né? Como eu acabei de falar, 6 meses se passaram, 1 ano se passou, 1 ano e 3 meses quase, para sair essa lista do ICMBio, e já saiu com várias falhas. Como, por exemplo, a Scaptotrigona postica, que é uma abelha nativa de vários estados do país. O único estado que está lá é que ela é nativa do Pará só. São Paulo não tem mais ela, Paraná não tem, Rio de Janeiro não tem, e vários outros estados que tem dela nativa, né? A Mandaguari Preta, a famosa Mandaguari Preta, segundo o ICMBio, só tem no estado do Pará. Então São Paulo, que com uma lista anterior tinha um problema que a tubuna não era nativa daqui, segundo a lista, e obviamente a gente sabe que ela é, agora a tubuna é nativa de São Paulo, mas Mandaguari já não é mais. Entendeu? Já ficou tanto tempo para sair essa lista e saiu com várias falhas. Eu sei que tem todo o desmantelamento do setor do meio ambiente, principalmente a nível federal. Não vou entrar nesse ponto. Fato é que essa lista ela tem muitas falhas. Tem várias falhas nela. A Mandaguari Preta é uma delas. A Mirim Lucy, que é nativa do Rio de Janeiro, não está como nativa do Rio de Janeiro. Muita gente comentando que pega em uísca, tem várias no muro, e ela não foi colocada como nativa, colocaram que ela é só do Espírito Santo, de Minas Gerais, e realmente várias e várias outras falhas. Para vocês terem uma ideia, já vou entrar aqui no assunto de identificação de espécies. Muita gente me pergunta, Carlos, como eu consigo saber qual abelha é de qual estado? Essa lista do ICMBio seria para isso, mas, como eu falei, tem algumas falhas. Porém, já tem um norte para quem não tem nenhum norte para pesquisar. Mas, pessoal, pouco tempo atrás, foi lançado esse guia de identificação de abelhas sem ferrão da Bahia. E nesse guia, só para começar a conversa, aqui tem 60 espécies de abelhas nativas sem ferrão que foram identificadas na Bahia por muitos pesquisadores. Tem uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 pesquisadores fizeram esse guia, fazendo revisões bibliográficas e pesquisando abelhas in loco, identificando abelhas in loco, e eles identificaram 60 espécies na Bahia. A Bahia, que é um estado especial, né? Ela tem a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Então é bem interessante. Boa parte das abelhas que tem em São Paulo tá por aqui, que tem no Rio tá aqui, e assim por diante, né? Principalmente pela questão da Mata Atlântica, abelhas do Cerrado, né? O pessoal do Nordeste que fica muito confuso em identificar as abelhas. Tem aqui tem muitas fotos, umas imagens muito boas mesmo, falando sobre as espécies. Então já fica aqui uma dica bem importante, quando a gente me pergunta, e eu gostei muito desse guia. E de livro é o que tem hoje. Não tem um guia de São Paulo, não tem um guia do Sul, não tem nenhum outro guia, até onde eu sei, né? Tirando esse da Bahia, são aqui 150 páginas, é bem completo mesmo, mas fica aqui o exemplo. Né? Então o estado que vem querer falar sobre a abelha nativa não consegue nem montar uma lista de espécies que são nativas de tais estados. Eu estou legalizado na atividade, né? 100% legalizado, tenho falado muito sobre isso aqui, porque é para onde vai caminhar a atividade, no mínimo na questão da defesa agropecuária. Pessoal, tem muita gente aí falando, achando ruim, mas toda atividade de criação animal, ela está dentro da defesa agropecuária. Então não é errado. Complicado aqui em São Paulo que são 2 sistemas. Não vou entrar nesse tema, porém, estados, mais uma vez, como São Paulo, Minas Gerais tem um pouco, Rio de Janeiro, os estados do Sul, você consegue fazer o cadastro na defesa agropecuária para criar as suas abelhas. E que, segundo a CONAMA 496, num primeiro momento, você só pode criar as que são nativas do estado. Mediante estudos e liberação do órgão ambiental, você pode criar outras. Mas ainda nenhum estado fez esse processo
liberando uma abelha, entre aspas, de fora. Lembrando que a Apis mellifera, a abelha de ferrão, ela veio de outro continente e é 100% liberada no Brasil. Mas então saiu essa lista, ela serve como base, mas quem está chegando agora na meliponicultura, tem muita gente iniciante que acompanha o canal, ou quem já conhece um pouco, mas ainda não tem um conhecimento amplo das espécies, né? São muitas espécies, não tenham pressa de decorar os nomes, vão devagar, mas o principal é, pessoal, olhem ao redor. Você vai encontrar abelhas por aí. Ah, Carlos, eu moro no centro urbano, não tem uma árvore. Pô, talvez não seja interessante você criar abelha aí. Né? Mas ainda assim, a meliponicultura urbana, como eu já falei diversas vezes, é uma atividade que vem crescendo e é muito, muito possível, mas o que eu estava falando é a questão de observar o que existe. Dá uma andada no parque, dá uma andada numa praça, vai visitar um parente na área rural, ou a chácara de algum amigo, ou alguma mata pública que tenha na tua cidade e tenta identificar. Não é difícil, não é perigoso. Tá? Muita gente fica aí com medo, nossa, será que eu vou achar vespa? Será que eu vou achar abelha de ferrão? A abelha de ferrão, se você não sai batendo, martelando nas árvores, é difícil ser perigoso. A Apis ela é perigosa quando você incomoda ela ou quando ela está soltando uma enxameação. No mais, também é bem tranquilo e você vai ver um grande fluxo de abelhas, coisa que não existe nas abelhas nativas. Né? Por mais que seja uma bugia muito forte que é parecida com a Apis, é só ali a entradinha dela, o orifício ali por onde passa uma, duas abelhas, uma movimentação que não chega nem perto de um enxame de Apis. Então não é perigoso sair procurar abelha. E as vespas, menos ainda. Elas só vão atacar você se você bater no ninho delas. Então ninhos externos, geralmente, já para questão bem iniciante de identificação, ninhos externos, cinzas, como se fosse um papel, isso daí, pessoal, isso daí são vespas. As abelhas você vai encontrar em muros, frestas de pedra, no solo, as abelhas de solo, e nas árvores, né, identificando pela movimentação delas. Então, Carlos, quais são as espécies nativas do meu estado? A pergunta que eu faço é, o que você já encontrou ao teu redor? Né? Muita gente me vem com essa questão, mas não consegue identificar uma jataí. Basta ver alguns vídeos aqui no canal de manejo de jataí, você vai ver a forma dela, o jeito de voo dela. E num dia ensolarado de movimentação das abelhas, numa rápida andada por algum local, você encontra alguns enxames. É claro, tem alguns locais que as espécies já estão acabando muito, principalmente devido às pulverizações, tanto em área rural como áreas urbanas, mas no geral é possível você encontrar. Tá? Então, essa lista do Instituto Chico Mendes serve como um guia básico, como eu falei, ainda está faltando bastante, mas para quem ainda não tem um norte, pode-se dizer que essa é um norte, e eu vou deixar disponível para vocês um link aqui abaixo, para vocês baixarem essa portaria com as espécies por estado. Na portaria, entre aspas, original, saiu lá Melipona mondre e os estados que ela é nativa. Tetragonisca angustula, que é a jataí, quais estados que ela é nativa. Nanotrigona testaceicornis, quais estados que elas são nativas. Então você ficar muito perdido. Você teria que ver todas as espécies para saber quais são as nativas do seu estado. E mais uma vez o meu amigo Duvanucci, o Meliponário C3, que é o meu marceneiro aqui que faz boa parte das minhas caixas, eu faço algumas, vou começar a ter algumas para venda, mas essas caixinhas que eu faço, que eu uso caixinhas didáticas, é o Du que faz. Então ele rapidamente organizou lá uma lista por estado. E foi nessa lista que eu vi que a Bahia lá tem 32, e segundo o guia de identificação das espécies, que eu confio mais nele, aqui tem 60 espécies. É claro que algumas não são criadas em caixas racionais, mas são abelhas nativas e mediante algum resgate ou algo do tipo, você pode se deparar e ter uma delas no teu meliponário. E segundo o Instituto Chico Mendes, talvez você esteja criando uma abelha de fora, né, de outro bioma. Então, disponibilizado aqui abaixo uma lista separada por estado, vai facilitar bastante para você ter uma ideia, e comecem a tentar gravar um nome científico. Né? Claro que é uma certa burocracia, alguns nomes mais difíceis, como a Leurotrigona milleri, que é a lambiolhos, ou acho que um dos mais difíceis é a da mirim preguiça, é Friesella schrockti. Eu sempre esqueço como que escreve. Mas tentem gravar um nome científico, porque nome popular vale pouca coisa. Ajuda bastante, mas dependendo da espécie fica muito difícil, Algumas pessoas veem marmelada, que é o nome científico das Friesiomielitas, e gente que chama de jataí, entendeu? Há confusões bem grandes entre alguns nomes. Então, quando a gente começa a falar os nomes científicos, a conversa fica muito mais fácil e não tem chance de erro.
Se você fala o nome científico de uma espécie, vai ser aquela espécie. Não tem como confundir. Agora, algumas abelhas, na identificação a olho nu, é difícil você diferenciar qual espécie é aquela. Então você vai falar, pode ser Mirim droriana, Plebeia droriana, ou pode ser Tetragonisca angustula, que é a jataí, pode ser a Fibriege, talvez, ou no caso das borás, que tem a elongata, a quadrângula e assim por diante, mas daí já entra num detalhezinho um pouquinho mais para quem quer esmiuçar mesmo essa questão da identificação das abelhas. Como eu falei, esse guia vale a pena adquirir ele para quem quer se aprofundar mais nos estudos das abelhas nativas. Realmente é muito bom. Espero que saiam mais guias, né, como esse, a gente adquirindo, comprando, não pirateando, né? Espero que ninguém tire foto desse guia e espalhe pela internet, porque isso diminui o interesse de outros autores fazer a mesma coisa, né? Imagina um trabalho para você catalogar, fazer revisão bibliográfica, sair a campo, coletar material, mandar material para análise, para taxonomistas identificarem, e depois de uma semana que você lança o livro, ele já está em PDF para qualquer um baixar. Então valorizem o conhecimento, tá, pessoal? Valorizem o conhecimento, que essa é a única forma da gente incentivar a pesquisa no país, né? Tem toda uma questão aí de desincentivo à pesquisa científica no país, né? Então, quando a gente adquire um livro original que a pessoa está ganhando pelo menos um pouco com aquilo, é uma forma de incentivar a ciência, a pesquisa, o catálogo das espécies no Brasil, que ainda tem muito caminho pela frente, a gente ainda tem muito a caminhar nessa questão. Então, a portaria saiu, lembrando que o link está abaixo para você baixar, tem um norte, mas principalmente está dividido ali por estados. Mais uma vez, obrigado ao Du, né? Eu peguei e estou passando da forma que ele me mandou, tá lá a assinatura dele embaixo, então todos os créditos para ele. Mas é isso, estudem as abelhas ao teu redor e aos poucos vão pensando em talvez adquirir outras e assim por diante. Tem muita gente, Ricardo, com qual abelha eu começo? Quero adquirir X abelha, e a pessoa nem sabe o que tem no raio ao redor do meliponário dela. Isso é muito importante pela questão genética, que eu não vou entrar em mérito aqui agora, mas principalmente para adaptação, para você não ter trabalho da abelha se adaptar àquela região, né? Então, se no teu entorno tem jataí, mirim preguiça e iraí, você criar essas abelhas fica muito, muito mais fácil, e o sucesso de evolução delas também. Mas é isso, pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Saiu a lista, veremos as atualizações dos próximos capítulos. Tem chance dela ser atualizada, a ser melhorado isso, e a gente vai aos poucos melhorando a meliponicultura nacional, nunca pensando em parar de criar abelhas só por causa de uma burocracia ou outra. A meliponicultura vai crescer bastante ainda. Então não deixem de ativar o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.